Boa noite, bom dia, boa tarde, quando você for me ver aí, né? Tá tudo bem com você? Seja bem-vindo novamente a mais uma live que nós estamos fazendo aqui do projeto aí Expondo a Leitura, né? Que Deus te abençoe. Aqui nós estamos falando hoje, nós iremos falar hoje sobre o terceiro capítulo de 2 Pedro e também vamos introduzir aqui 1 João, capítulo 1 e 2, que é o do nosso dia que nós estamos lendo, né? Eu me chamo Juno Almeida. Satisfação ter você aqui, prazer, né? Então, que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus possa multiplicar ainda mais as bênçãos sem medidas também sobre a sua vida, né? Então, se você está me acompanhando aí, você sabe, né? Vamos abrir aí no livro de 2 Pedro, é o livro a qual nós estamos lendo, né? Que o escritor dele foi Pedro, Simão Pedro, né? Que andou com Cristo, que é a pedra. Mas é aquela pedrinha, não a pedra que é a pedra angular, né? Quando Jesus chama Pedro de pedra, ele está dizendo, olha, você é uma pedra na fundação, você é uma pedrinha, e sobre essa pedra, né, Petros, que ele está falando, sobre essa pedra, que sou eu edificarei a minha igreja. Então, a igreja é edificada em Deus, em Jesus, né? E nós somos pedras, assim como a gente já fez uma live a respeito de pedras vivas e a nação sacerdotal, né? A nação santa, que somos nós. E é isso que Pedro também diz, e ele continua dizendo ao nosso coração. Né, Alisson? Boa noite para você, um abraço aí. Né? Então vamos logo, que a gente tem muita coisa para a gente falar hoje. Né? E aqui Pedro está combatendo aqui alguns homens daquela época, os falsos mestres, os falsos doutrinadores, as pessoas que diziam que Jesus não viria, né? Por que eu parei aqui no capítulo 2 para a gente entender, para a gente entrar no capítulo 3? Ó, o William também está aí, boa noite. Fala, Alice, boa noite, Pai do Senhor, Deus abençoe vocês aí. Né? Por que eu parei nesse capítulo aqui? Eu quero falar só sobre esse capítulo e a gente vai entrar em João. Porque é o que Pedro estava combatendo naquela época. Pedro estava combatendo uma galera aí que dizia que Jesus não viria de maneira alguma. E agora Pedro, ele demonstra que Jesus ressuscitou, que ele é rei, né? Porque esses falsos mestres, eles já estavam enganando o povo, a ponto de o povo não se fortalecer na fé e entender que Jesus não viria de maneira alguma e também que Jesus não era rei. Né? Então, por isso que Pedro até ele cita aí a questão de quando ele estava no monte, Jesus foi transladado. Né? Jesus foi transfigurado, na verdade. Transladado é você tirar de um lugar para o outro. O Wendel, um abraço, Wendel. Saudade de você, hein, Wendel? Você tá sumido, cara. O Wendel, a Célia tá aí. Boa noite, Célia. O William também. Boa noite, William. Cristiane Soares. Um abraço para vocês aí, gente. Boa noite para vocês. Vamos lá, vamos chegando aí. A gente está em 2 Pedro 3. Beleza? Então, ele está combatendo esses falsos profetas, esses falsos mestres que estavam dizendo isso, né? Dizendo, olha, Jesus não é o rei, Jesus, vocês podem viver de qualquer maneira, vocês podem ter uma vida promíscua e tudo é graça. Né? O que eu falei da hipergraça, multigraça, onde tudo é graça e nada que você, nada, onde tudo é graça e também foi de graça, então você viva aí a sua desgraça. Né? Então você pode viver de qualquer maneira. E não é assim, o evangelho não é isso. Não é porque a graça foi nos dada que nós podemos usar a graça para dar liberdade à carne, tanto que Pedro, ele cita aquilo que Paulo falou em Romanos 6. Né? Romanos 6 ele cita, ele faz essa citação a respeito de Paulo, né? Falando a respeito da graça, que a graça não é objeto para você usar ela para viver aí uma vida promíscua, né, de pecado e tudo mais. Boa noite, Cris. A Cris está aí também. Gabriel. Oi, Biel. Tudo bem? Boa noite. Beijo aí no coração de vocês, hein? Então, vamos lá. Né? E ele também vai combater aqui aquilo que pessoas estavam falando a respeito da vinda de Cristo, dizendo que ele não viria. Isso aqui é muito grave. Né? Isso aqui é contra totalmente o evangelho, contra aquilo que Jesus mesmo falou, que ele iria ao Pai e um dia ele voltaria.
né? Ele iria ao Pai, mas ele voltaria. E não nos deixaria órfãos, né? Mas deixaria alguém que era semelhante a ele também na terra. E aí a gente pode ver que Pedro, né, aqui ele é muito incisivo. Essa segunda carta dele, ele escreveu praticamente junto com a outra carta. E essa segunda carta ele bate mais, né? Tanto que a gente falou sobre os falsos profetas, sobre a hipergraça, né? A gente falou tudo isso ontem, né, na live anterior. E aí a gente pode perceber que ele também vai falar aqui de uma forma mais severa a respeito da vinda de Jesus. Porque muitos não estavam acreditando, muitos não estavam dando nem crédito a respeito da volta de Jesus. Então ele é bem incisivo e é isso que a gente vai aprender hoje, tá? Sobre a vinda de Cristo, e a gente vai entrar também em 1 João, né? O primeiro capítulo e o segundo. Boa noite, Cris, Célia, tamo junto. Ó, o Wendel respondeu aí. Wendel, tô te esperando, hein? Deus abençoe. Capítulo 3 ele já entra falando: amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas, procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês. Gente, é aquilo que eu sempre falei. Cara, Deus ele age com clareza, né? Ele age com clareza. Imagina se aqui não tivesse claro, você não conseguiria ver o meu rosto. Então Deus ele também age dessa forma. Ele age com clareza e as coisas de Deus é muito clara, né? Precisa ser muito claro para que você entenda. Então ele está falando aqui, ó, despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Ele está falando aqui, cara, vocês têm que lembrar aquilo que os profetas apontaram o tempo todo. Os profetas o tempo todo estão apontando. Ele está falando de Isaías, de Jeremias, Zacarias, né? Obadias, está falando de todos os profetas, Ageu, os profetas que apontam a Cristo. Ele está falando, olha, vocês têm que lembrar dos profetas, mas não somente dos profetas, mas também aquilo que o Senhor Jesus falou a vocês e que as pessoas que ensinaram vocês, os apóstolos que ensinaram vocês, que vocês tenham essa lembrança, né? E ele diz, no versículo 3, antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os meus pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eu sei que você já ouviu essa frase e eu escuto ela desde quando eu era pequeno. E essa frase não sai da minha cabeça. É aquele negócio. Jesus, eu escuto desde pequeno que Jesus está voltando. E até hoje ele nunca voltou. Eu não sei se você já escutou essa frase também. Se você escutou, comenta aí. Eu já, hashtag eu já, alguma coisa assim. Para mim saber que você já escutou também. Para saber se não é só eu que estou pensando nisso. Mas quando eu li isso aqui, eu lembrei exatamente dessas pessoas que falam, mas eu sempre escuto desde pequeno que Jesus está voltando e até hoje Jesus não voltou. Será que ele vai voltar? Esse é o mesmo pensamento que esses homens estão dizendo aqui, né? Porque eles estão perguntando, onde é que está a promessa da sua vinda? Porque se ele prometeu, cadê essa promessa? Onde é que está essa promessa? Porque desde que os meus pais eles morreram, todas as coisas permanecem desde o princípio. Eles estão falando a respeito do quê? Do sol, da lua, das estrelas. Ele tá falando que tudo no universo ele não se modificou, né? O sol ele brilha de manhã, ele sai durante o dia, a lua vem, brilha e quando já vem a aurora faz a transição, né? E ele está falando isso, olha, desde o princípio, né? Eu escuto isso desde quando meus pais morreram. Então, se Jesus está voltando, cadê a sua promessa? É isso que esses homens estão falando. E Pedro está nos alertando sobre esses homens. Olha, antes de tudo, saiba que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias. Né? E muita gente já zombou em relação a isso. Né? Você crê em Jesus? Jesus está voltando o quê, moço? Já faz quantos anos você está ouvindo isso? E Pedro continua. Oi, Eliette. Boa noite. Um beijo aí para você, para o Daniel, para a Manu. Né? Um beijo no coração de vocês também. E ele diz no versículo 5, capítulo 3, 2 Pedro. Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água, pela palavra de Deus,
com base nesta palavra também, o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Ele está falando de quem aqui, gente? Vamos ver se vocês lembram. De quem que ele está falando? O mundo foi afogado em água. Por quê? O que ele está falando aqui? Ele está falando de Noé. Daqueles homens que foram rebeldes na época de Noé. Né? E ele também deu uma citação ontem a respeito de Ló. Dos homens também que se rebelaram contra Deus em Sodoma e Gomorra. E o que aconteceu? Destruição. Tanto em Noé, tanto também em Ló. Mas só que, olha só o que acontece. Ele fala do tempo de Noé e ele fala do tempo de Ló. Mas nesses dois tempos, ele também fala da salvação. Noé, ele foi um cara que foi salvo, ele e a família dele. Com ele, 8 pessoas. Né? E também, lá em Sodoma e Gomorra, Ló e a sua família foram salvas. Só que a mulher de Ló olha para trás, vira estátua de sal. Mas houve esperança, houve salvação nesse tempo. Tanto no tempo de Ló, tanto no tempo de Moisés. Ou de Noé. Moisés, ó. De Moisés também teve. Mas a gente está falando da destruição afogada em águas. E ele ainda continua. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Né, Célia? Exatamente, Célia. É o tempo de Noé. Ó, a Milena tá aí também. Oi, Milena. Tudo bem? Um beijo, boa noite. E agora ele está dizendo assim, ó, pelas essas mesmas palavras agora, os céus e a terra existem, né, têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Então passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor ela permanece. Ela é imutável. E ele continua no versículo 8. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente. Gente, anota isso aí. Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, qual que é o desejo de Deus sempre? Que todos cheguem ao arrependimento. Por isso que ele dá livramento para todos nós. Ó, já passou a geração do meu tataravô, meu bisavô e meu avô. Né? Hoje, todos eles foram mortos, né? São mortos. Então, tem a minha geração, tem a geração do meu pai, tem a minha geração e a geração de Josué. E do Josué vai nascer outra e outra. Mas toda a geração que nasce, ou que é a que nasce, né? Deus ele sempre quer o quê? Que essas pessoas elas se arrependam. Porque um dia para Deus é como 1000 anos. E mil anos são como um dia. Então, nós não entendemos qual é o tempo de Deus. Talvez na nossa percepção esteja demorando demais. Nossa, mas está demorando muito. Não, mas desde quando eu era pequeno eu ouço falar disso, que Jesus está voltando e até hoje ele não voltou. O que eu faço e tal? Confia, espera. Porque na verdade quem está sendo paciente não somos nós. Não somos nós que estamos sendo pacientes, mas é o próprio Deus. Olha o que Pedro está falando aqui. Oi, bem, chegou aí, né? Seja bem-vinda, meu amor. Olha o que ele está dizendo aqui. Pelo contrário, ele que é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça. Então, não é nós que temos que ter paciência a respeito da vida de Cristo. É o próprio Deus que está sendo paciente com a humanidade. Olha só que amor é esse. Olha o amor de Deus, que é um amor extraordinário. É Deus que está sendo paciente com a humanidade, querendo que a humanidade se arrependa a tempo. É a mesma coisa que aconteceu também com Noé. Noé, enquanto ele construía a arca, ele pregava sobre o dilúvio. E aí as pessoas olhavam para o céu e falavam, uai, mas que dilúvio? Não está tendo nem nuvem, não está nem chovendo. Você está construindo uma arca para quê? E Noé não parava de construir a arca e também não parava de pregar. E também o próprio Cristo falou que a vinda dele seria como nos tempos de Noé. Olha só que referência
massa da gente pegar. Seria como nos tempos de Noé, que davam-se em casamento, as pessoas comiam e bebiam, né? As pessoas faziam festa, as pessoas tinham as suas casas, as suas moradias, né? Tinham as suas próprias vontades, e aí de repente veio o dilúvio, né? E é exatamente isso, a vinda do Senhor vai vir de repente. Para aqueles que não estão aguardando, mas para aqueles que estão em esperança, clamando Maranata, não vai ser pego de surpresa. Não vai ser. Né? Então nós não podemos pensar que Jesus está demorando demais para vir, que a vinda dele está demorando demais. Não, a gente não pode pensar dessa forma. Na verdade, é Deus que está tendo paciência com a humanidade, né? Esperando que todos se arrependam. Tá bom? Moniz está aí. Oi, Monize. PH também está aí. Fala, Paulo. Beleza? Pai do Senhor para vocês aí. Tamo junto, hein? Fica aí até o final. Nós estamos aí em 2 Pedro 3, no versículo 10, tá bom? E aí ele continua aqui, ele conclui tudo que eu falei para você. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com um grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Então, a terra, as estrelas, tudo vai perecer. Tudo vai ser consumido, né? Tudo se desfará, acho que é isso mesmo, desfará pelo fogo, porque a vinda de Cristo veio. Então, naqueles dias passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Né? Porém, o dia do Senhor, ele virá como ladrão. Deixa eu te perguntar aqui, que dia que você sabe que o ladrão vai vir assaltar a sua casa? Responde para mim aí. Responde. Fala assim, eu sei que vai ser amanhã. Eu sei que vai ser daqui meia hora. Eu sei que vai ser daqui um dia, 2 dias. Ninguém sabe. Nem o próprio ladrão às vezes sabe. Né? Ninguém sabe. Então ele está falando aqui, porém o dia do Senhor virá como um ladrão. Né? Que você não sabe o dia nem a hora. Mas o que ele está dizendo aqui é o quê? Fica em esperança. Fica em esperança que virá. A vinda do Senhor, ela vai vir. Né? Mas você tem que estar preparado também. E agora ele dá também conselhos agora para finalizar esse segundo livro, né, de Pedro. Ele dá conselhos aqui como esperar pelo Senhor. Tá, Júnior, você falou tudo isso. Tá? Você abriu minha mente em relação à vinda de Cristo, que 1000 anos, um dia para ele é 1000 anos e mil anos para ele é como um dia. Tá? O tempo do Senhor é o Kairos, o nosso é o Cronos. Mas e aí? Como que eu vou esperar ele então? O que eu faço para esperar? O próprio Pedro responde aí no versículo 11. A partir do versículo 11 ele responde: uma vez que tudo será assim, desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando. Isso aqui é interessante demais a gente falar. Esperando e apressando a vinda de Deus. Mas tem como eu apressar a vinda de Deus? Lógico que tem. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos, os elementos se derreterão pelo calor, pelo fogo. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Se tem uma coisa que nunca vai habitar nos céus, na Nova Jerusalém, é a injustiça. É a injustiça, ela nunca irá habitar nos céus, porque lá é um reino de justiça. Passará os céus e a terra. E agora nós iremos para uma nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, tá bom? E ele continua: por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dita. Né? Ele está falando a respeito de Romanos 2 aqui. Né? Se você puder anotar Romanos 2, no versículo 4, que ele está dizendo aí da longanimidade, né? A respeito da distorção dos ensinos.
E o que estava acontecendo também naquela época? Aqueles falsos mestres, aqueles falsos ensinadores, eles estavam distorcendo os ensinos de Paulo. Eles estavam distorcendo os ensinos dos apóstolos. As cartas que Paulo escreveu, as cartas que alguns apóstolos também escreveu e também aquilo que eles falaram entre si. Né? Eles estavam tentando distorcer. Então eles estavam tentando de alguma forma distorcer a sabedoria que Deus tinha dado a Paulo. Né? E agora Pedro enfatiza, olha, lembrem-se como também vocês foram lembrados, né, pelo nosso amado irmão Paulo, que escreveu a vocês segundo a sabedoria que lhe foi dada. E ele continua no versículo 16. Ao falar a respeito destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas, nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então olha o que ele está dizendo aqui, gente. Que haverá pessoas que irão usar as cartas de Paulo, até mesmo as cartas de Pedro, e elas deturparão. O que elas farão? Inverterão. Elas meio que distorcerão, né? Irão distorcer para seu próprio prazer, né? Instruindo as pessoas para aquilo que elas querem. E agora no 17 ele continua: portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado. Olha só, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelos erros desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Se você puder marcar esse versículo 17, é muito bom você marcar. É interessante você marcar. A Eliette está falando que a internet dela tá ruim. Deixa eu ver se a minha internet está boa aqui. A minha internet está full aqui, tá boa. Né? Eu estou mais perto do modem possível, Eliette. Se você puder ficar aí perto do modem, né? Eu acho que a internet melhora também. E agora ele continua, versículo 18, para a gente finalizar esse livro. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno, ou no dia da eternidade. Né? Oi, Sofia, tudo bem, meu bem? Beijo, princesa. Então, Pedro está dizendo aqui, olha, tenham cuidado para que vocês não caiam, não sejam arrastados pelos insubordinados, as pessoas que fazem da escritura, que pegam aquilo que foi escrito e fazem ao seu bel prazer. Tenham cuidado com essas pessoas. E agora ele diz, pelo contrário agora, antes cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, melhor do que, eu já falei isso aqui, eu vou continuar falando até o final. Até o final. Melhor do que eu estar explicando para você a Bíblia, estar falando sobre a Bíblia, é você ter as suas próprias experiências. Gente, desde o começo, não sei se você está aqui desde o começo, mas desde a primeira live, você pode voltar lá na minha primeira live, há 107 dias atrás, você pode voltar lá. E o que eu falei? Gente, tem muita gente que come muita comida ruim por aí. Por quê? Porque não estudam. Por quê? Porque não se aprofundam. Por quê? Porque não param para ler. As pessoas preferem que os outros leiam para elas do que parar para ler, para observar, para crescer em graça. Não tem como você crescer em graça e no conhecimento de Jesus sem você ter uma experiência com Ele. É impossível você ser baseado pela experiência de outrem ou alguém. É impossível isso. Eu conheço Jesus porque o Júnior me apresentou ele. E não, tá repreendido isso aí, moço. Tá repreendido isso aí. Gente, eu tô percebendo mesmo, tem muita gente que tá saindo e voltando. Tá acontecendo alguma coisa aí? Minha internet tá ruim. Vocês querem que eu dê uma pausa aqui, tento melhorar a minha internet. Mas não é só você não, Maurício, que tá assim não. A da Eliette também tá assim. Né? Se tiver mais alguém que esteja ruim aí, vocês me avisam. Tá ruim aí? Não, pra internet? mim tá bom. Tá boa? Pega uma madeira do Jesus aí, por favor. Uma madeira? Tá aqui dentro? Esse aqui? A tampinha. Esse aqui?
Obrigada. Então, ó, a Cris falou aí, ó. Aí a orientação para estudar. Cresçam na graça e no conhecimento. Exatamente, é o que Pedro está falando aqui, ó. Pelo contrário, em vez de vocês... Gente, isso aqui é forte. Em vez de vocês ouvir os outros falando da Bíblia, ouvir os outros pregando e tudo mais, cresçam a cada dia na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, gente, quando você conhece o Senhor, quando você não conhece o Senhor, vou explicar aqui de uma maneira rápida e prática. Oi, Ronaldo, boa noite, meu amigo, beleza? Se eu ficar saindo e entrando, é porque minha internet está caindo. Eu saí sem querer. Pois é, tem muita gente que tá saindo e entrando aí, gente. Vamos parar com essa inquietação aí, galera. Fica aí até o final. Tá bom? Se for a minha internet, vocês avisam também. Tem muita gente que vive nessa, né? Eu gosto de fulano de tal, eu gosto de ciclano, eu gosto disso, eu gosto daquilo outro, eu gosto de ouvir pregação de fulano, eu gosto de ouvir isso, eu gosto de ouvir aquilo. Mas nunca para ter um conhecimento em Cristo. Você parar para ler, para você entender, para você meditar, para você ter uma experiência com o Senhor. Por quê? É que nem eu estava falando. Quando a gente aceita o Senhor, quando a gente não aceita, né? Quando a gente começa a aceitar, a gente estava em trevas. E a Bíblia diz isso, que nós estávamos em trevas e agora nós vimos a grande e maravilhosa luz do Senhor. E o que acontece com o nosso interior, com o nosso entendimento? É como a aurora do dia. Né? Eu vou fazer essa comparação para que todos entendam. Né? Quando a gente está em trevas, a gente está em noite. Pensa aí na madrugada, uma madrugada bem fria de noite. E aí você encontra o Senhor. E aí o que começa a acontecer com você? O seu entendimento ele vai clareando, né? Como a aurora do dia. Primeiro vem a aurora, né? A aurora do dia aí vai brilhando. E aí você vai começar a dar os seus passos com Cristo. E aí, conforme os seus passos, vai brilhando cada vez mais. E aí você lembra do sol das 6 da manhã, que ele vai surgindo. Primeiro surge a aurora, e aí ele vai surgindo, vai surgindo, vai surgindo. E aí vai brilhando. É dessa forma a sua caminhada com Cristo. É da mesma forma. Gente, é só a gente olhar para a natureza que a gente vai perceber os elementos que Deus tem, as características de Deus que ele tem com o ser humano. E o nosso entendimento é exatamente esse. Vai brilhando como a luz da aurora, e aí quando dá o meio-dia, tá aquele sol rachando que tá brilhando tudo. E esse é o entendimento quando você tem uma experiência com Cristo. Né? Você estava em trevas e aí você foi saindo das trevas e aí você viu a grande e maravilhosa luz. E é como se estivesse ao sol do meio-dia. E como é que você sabe que o sol do meio-dia? O sol do meio-dia ele fica exatamente na sua cabeça, assim, apontando para você. E brilha, marque tudo. Né? E a hora mais quente do dia é ao meio-dia. Então, nosso entendimento, por mais que você pense, não, mas hoje eu não consigo, se esforça. Se esforça. É o que Pedro está falando aqui, ó. Não viva uma vida baseada em aquilo que outras pessoas falam para você viver. Viva uma vida intensa no Senhor Jesus Cristo. Tanto que ele finaliza essa carta aqui. Pedro, gente, Pedro já estava perto de ser um martírio. Aqui era a última carta dele. Né? Na verdade, eu acho que só escreveu essa carta. Mas é a carta dele dizendo, olha, não desistam. O que vai acontecer? Virão falsos mestres. Vocês têm que combater esses caras. Olha, virão pessoas para insultar, para insubordinar. Virão pessoas aí para deturbar o evangelho. Então, não caia na lábia dessas pessoas. Pelo contrário, a cada dia vocês cresçam na graça e no conhecimento de Deus. Né? Ó, é igual a Cris falou, isso aqui é uma orientação para todos estudar aí, gente. Então, melhor do que... aqui o que a gente está fazendo é estudando junto. Né? A gente está estudando junto aqui. Então, isso aqui vai te ajudar. Mas quando você tem uma experiência com o Senhor... Cara, se eu contar as experiências que eu tive aqui, eu não consigo nem numerar quantas experiências que a gente já teve nesse propósito que a gente está fazendo. Nesse projeto. O William falou, Mateus 24:36 fala que meu anjo, que nem Jesus, sabe a sua vinda, senão o Pai. Né?
Mateus 24, 36 fala que nem, acho que nem anjos e nem Jesus sabe a sua vinda, senão o Pai. Exatamente, a chave da vinda está nas mãos de Deus. É Ele que vai liberar, né? Mas eu acredito sim que Jesus saiba. Mas é Deus que libera, fala, ó, tá na hora, é agora, então arrocha, né? Mas a vinda, somente o Pai realmente é que Ele sabe exatamente o dia, a hora, né? Então nós temos que estar aí sempre prontos, sempre preparados. E Pedro estava quebrando aqui aquilo que aqueles falsos mestres, aqueles falsos profetas, falsos ensinadores estavam dizendo a respeito da vida de Jesus. Dizendo, olha, mas está demorando demais, então é porque ele não vai vir. E Pedro está falando, não, a gente teve uma experiência com ele. O que eu estou dizendo para vocês é verdadeiro, né? É algo que eu estou relatando aqui. É um problema que estava tendo nas igrejas, né? Nas igrejas, isso aqui é a parte, ele envia essa carta para as partes menores da Ásia. E era um problema que estava tendo ali, né? A falsa doutrina, é a conspiração contra a doutrina do próprio Jesus, tá bom? Então, feito isso, a gente finaliza aqui carta de 2 Pedro, essa carta de Pedro, né, que é um combate, né, que ele faz aqui contra os falsos profetas, contra os falsos mestres, e é também uma lembrança a respeito daquilo que Jesus é, e ele representa, e ele virá, né, ele vai vir com certeza. E agora a gente entra na carta de 1 João, o presbítero, né? Muitos não acreditam que foi o João, né? O João mesmo, o discípulo amado, né? E se você até mesmo for pesquisar e for dar uma estudada, você vai ver que alguns teólogos eles não acreditam que é João, filho de Zebedeu, né? Mas eu acredito que seja ele sim, né? Por causa do vocabulário que ele usa, por causa do contexto, por causa das ideias que ele traz também. Ela faz muita comparação ao evangelho que João escreve, né? Então aqui eu acredito sim que seja João que escreveu, mas vamos chamar ele de João, o presbítero, né? Então, essa carta aqui, na verdade, é uma breve carta, né? É uma breve carta que ele escreve, lembrando aquilo que já tinha sido dito, né? Por isso que eu tenho a certeza, né, que João que escreveu essa carta. E provavelmente essa carta ela foi escrita 90 anos depois de Cristo, né? 90 anos está na verdade aqui está entre 67 até 90 anos depois de Cristo, porque são 3 cartas que ele escreve, né? 1, 2, 3. Então, aqui provavelmente ele escreveu aí 67 a 90 anos depois de Cristo, tá bom? Ó, o Ronaldo falando, ó, são as experiências com Deus que retiram de nós todas as dúvidas. Isso é verdade, Ronaldo. Isso é a pura verdade, né? Então essa primeira carta ela não tem uma característica, né, determinada de uma típica epístola, né? Mas o autor cita o seu próprio, o autor não cita o seu nome, né? Como era de costume, os autores sempre citar, né? Eu, João, apóstolo de Cristo, eu, Paulo, apóstolo de Cristo, eu, Tiago, apóstolo de Cristo, eu, Pedro, apóstolo de Cristo. Aqui ele não dita isso, né? Mas o tema que ele chama aqui, ele quer trazer os leitores, ele quer trazer a doutrina genuína, né? São 3 princípios básicos aqui que ele quer trazer as pessoas à vida cristã. Primeiro, a doutrina genuína. Segundo, a vida obediente e a devoção fervorosa no Senhor, né? Visto também que Deus é luz. Ele apresenta aqui Deus como luz e ele apresenta também o verbo, né? O verbo que se fez carne. Então, tem alguns assuntos principais da eternidade de Deus, né? O Deus eterno que se encarnou em seu Filho Jesus Cristo, que é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Todos os seres humanos são pecadores, mas os cristãos têm alegria têm alegre comunhão com o Pai. Cristo é o nosso advogado, nós vamos ver isso, né? Aqueles que conhecem a Cristo abandonam o pecado. Negar a Cristo
Negar que Jesus Cristo é Filho de Deus em carne significa negar Deus Pai também. Né? A fé em Cristo resulta em perdão dos pecados, vida eterna, confiança na oração, proteção contra o maligno, entendimento e conhecimento do Deus verdadeiro. Né? Então aqui a gente vai ver esse resumão aqui que a gente vai fazer dessa primeira carta de 1 João. Né? Os cristãos eles devem viver em amor, assim como Cristo também amou. Então ele vai falar muito sobre amor, muito sobre propósito, muito sobre Jesus. Então vamos aprender ainda mais nessa primeira carta de João, tá bom? Luiz entrou aí, fala mano, boa noite pra você. Tá tudo bem por aí? Tamo junto, hein? E agora logo no prólogo, João ele traz aqui a respeito do verbo, né? O verbo da vida e a comunhão com Deus. Então, como a gente viu, Deus se encarnou em Cristo, se encarnou em homem, né? Em carne, e aí agora ele é a salvação para essa humanidade. E ele já começa o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos, e com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Eu já fiz até uma pregação sobre isso, né? O nome da pregação é O que vimos, o que ouvimos e o que apalpamos, a respeito do verbo da vida, né? Porque aqui é relato de alguém que andou com Cristo, que viu a Cristo, que apalpou ele, que teve uma experiência sobrenatural com ele, né? E ele continua no versículo 2: E a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. O que João queria aqui era testificar o seu testemunho a respeito de Jesus Cristo, né? Como eu falei para vocês, naquela época muitas pessoas diziam que Cristo não tinha vindo, que Cristo era uma farsa, que Cristo era somente mais um e que Cristo não ressuscitaria. E agora João está testificando daquilo que ele viu, daquilo que ele ouviu, daquilo que os olhos dele viu e daquilo que ele apalpou, né? Apalpou com os seus membros mesmo, né? Com as suas mãos. E João também, que recostava em seu peito. João, o discípulo amado. Perceba, eu vou falar assim porque eu já contextuei que aqui é o João. Então, eu vou continuar nessa base. Perceba que João, ele se denominou como um discípulo amado. Mas você nunca vê um texto ou ouviu um texto de Jesus dizendo para ele que amava. João, eu te amo, você é um cara espetacular. João, você é um dos meus amados. Não, foi o próprio João que se intitula como um discípulo amado. Por quê? Porque Jesus amou tanto ele, tanto, mas amou tanto, que ele mesmo falou, cara, eu sou tão amado que eu não posso colocar outra objeção com o meu nome se não for um discípulo que foi muito amado, né? Então, assim, essa percepção de amor, essa percepção de carinho, ela vem mais da pessoa que recebe do que aquela que dá, né? O que adianta um pai dizer todos os dias para o filho, filho, eu te amo, filho, eu te amo, filho, eu dou tudo para você, filho, eu te amo. Se o filho não corresponder a esse amor, se o filho não entender esse amor e fala, realmente, eu me sinto amado. Então, melhor do que você dizer para alguém, você me ama, fazer uma pergunta como essa, né? Você me ama? É você perguntar para ela, você se sente amado por mim? Porque quando você faz uma pergunta dessa, você já muda o sentido de amor. Porque você se sente amado é diferente de você me ama. Porque por muitas vezes a gente fala assim, eu te amo, mas é da boca para fora. E às vezes até a mesma pessoa, quando ela ouve isso, ela fala assim, mas vou colocar na percepção de filho. Um filho com um pai, né? Você fala assim, filho, você me ama? E ele vai falar, te amo, pai. E aí, vamos supor que um dia ele pediu para você um carrinho desse. Isso aqui é uma esponjinha, né? Isso aqui, você pediu, ele pediu para você um carrinho desse.
e aí você não dá esse carrinho para ele. E aí se você perguntar para ele, filho, você me ama? Talvez na cabeça dele vai pensar assim, poxa, quer dizer, você fala assim, filho, eu te amo. Filho, eu te amo muito. E aí na cabeça dele ele vai pensar assim, poxa, por que meu pai está falando que ele me ama muito e ele não me deu aquilo que eu quero? E ele não me deu o carrinho que eu pedi para ele. Então, melhor do que você ter uma perspectiva de falar eu te amo, é você receber aquilo que você está dando para a pessoa. Espero que vocês tenham entendido isso aí, gente. Melhor do que eu dizer eu te amo, é eu perguntar, você se sente amado por mim? Você sente que realmente existe um amor que eu dou para você de forma gratuita e que você recebe esse amor por mim? Porque essa é a perspectiva de João. João, ele é o único dos apóstolos que diz assim, ó, João, o discípulo amado. Porque a percepção de amor dele era tão grande, tão alta, que ele falou, cara, eu me sinto muito amado por Jesus. E Jesus não falou para ele, João, eu te amo. Mas ele tinha essa percepção dentro dele, e ele tinha essa convicção que ele era muito amado, né? A Cris falou, João era bem resolvido, ele se sentia amado, ele tinha identidade formada. Verdade, Cris. É muito verdade isso. João ele era muito bem resolvido nessa questão de amar, de amor. Né? Tanto que o evangelho dele é um evangelho chamado o Evangelho do Amor. É porque João ele percebeu, ele teve essa perspectiva e ele era tão bem resolvido com o amor de Cristo que ele demonstrou isso aonde ele passava. Né? Então, com quem você tem intimidade, com quem você tem afeto, relacionamento, você tem que saber essa perspectiva de amor que você está tendo com a sua família ou com as pessoas que estão perto de você. Tá bom? O Luiz falou, João se considera o discípulo amado pelo grau de intimidade e relacionamento que tinha com Cristo. Tinha um relacionamento mais próximo de Cristo. É verdade, Luiz. Né? Então, quem muito foi perdoado, muito ama. João sabia o quanto também ele foi perdoado, né? E ele tinha também uma grande intimidade, igual o Luiz falou aí. Né? Ele tinha uma intimidade muito profunda com Jesus. A ponto dele, a Bíblia só diz que ele encostava no peito de Jesus. Nenhum dos outros tinha essa intimidade, né? Então, gente, vamos nos aproximar do amor de Deus. Vamos aumentar o nível de amor de Deus sobre nós. Né? Deus ele não tem filhos preferidos, mas tem muitos filhos que preferem a Deus do que qualquer outro tipo de coisa. E aí você acha que quem vai receber mais? Aqueles que só ficam criticando, porque Deus só ama fulano, Deus só ama ciclano, Deus me rejeitou, como meu pai fez, tal. Não. Se a pessoa tem uma perspectiva de, cara, Deus ele me ama tanto, mesmo eu sendo tão falho, ele se entregou por mim, ele me ama. Então não tem por que eu não corresponder esse amor. Então, que nós venhamos ter essa intimidade. Cara, João é um dos discípulos. Eu lendo o Evangelho de João, foi um dos evangelhos que eu mais chorei lendo. Né? Porque você consegue perceber essa intimidade. Né? Essa intimidade que ele tinha com Cristo. E ele foi o único também que viu a revelação, né, de Cristo. Cristo revelado. Lá em Apocalipse ele escreve. Né? Então, assim, quem tem intimidade recebe revelações que muitos não têm. Quem tem intimidade recebe palavras que muitos não vão ter. Né? E quem não tem, né, quem é invejoso, vai ficar só vendo mesmo. Mas Deus ele não quer isso. Deus ele quer a unidade. Deus ele quer que realmente a gente viva aí um amor fraternal juntamente com ele. Né? E agora ele diz, Deus é luz. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos é esta, a vocês é esta. Deus é luz, e nele não há trevas, nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros,
E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, se nós andarmos na luz, nós estamos com Cristo, né? Nós iremos andar aí em comunhão uns com os outros. E é impossível alguém que está em trevas dizer que tem comunhão com Deus, porque Deus, ele é luz. E aonde existe a luz, não existe trevas. E só existe trevas aonde não tem luz, né? Eu já dei esse exemplo aqui, eu vou fazer de novo para você perceber um negócio aqui, ó. Vou apagar todas as luzes aqui. Ó, nós estamos agora em trevas. Nós estamos em trevas. Por quê? Porque não tem luz. Se houvesse luz, o que aconteceria? Nós não estaríamos em treva. Então, só existe trevas aonde não tem luz. E aí, se a luz vier, o que acontece? O que acontece? Aí tem luz agora. Então, se andarmos na luz, nós temos comunhão também uns com os outros. É impossível alguém que diz andar com Deus e vive em trevas, vive em pecado. Impossível. Bom, o pecado, a confissão e o perdão. Ele vai tratar sobre isso em 1 João 1, versículo 8 agora, tá? Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Não somente nos perdoar, mas também nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. O único que pode afirmar que não tem pecado é o próprio Jesus. Porque ele foi tentado em todas as coisas, mas em todas as coisas ele foi vencedor. Então, se alguém chegar a não tem um pecado, pode saber aí que é um religioso, pode saber aí que essa pessoa está mentindo. Né? E você vai falar 1 João capítulo 1, versículo 8 para ele. Né? Aquele que diz que não tem pecado está se enganando. E como tem gente que se engana, né? E a verdade não está nele ou em nós. E agora a gente entra no capítulo 2, né? A respeito de Jesus, ele é o nosso advogado. É que nem ele acabou de falar aqui, ó, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Então, para haver o perdão, tem que ter um advogado. Toda causa, né, eu falo uma causa jurídica, ele precisa de um advogado, do juiz e do conciliador. Né, eu falo a causa terrena. Toda causa precisa. E agora Cristo, ele vem aqui como nosso advogado, né, advogar por nós, né, falar por nós. E agora ele diz, meus filhinhos. Ele chama aqui, ó, de uma forma mais carinhosa agora, todos. Né, de uma forma bem íntima. João é um cara muito, muito íntimo, né? E ele fala, meus filhinhos. Se você for no grego, né, se você for ver no original dessa palavra, meus filhinhos, tá chamando aqui de uma forma tão íntima, né, como se fossem minhas crianças, minhas criancinhas, ou os meus bebês, ou pessoas que são muito próximas. Né? Ele diz, escrevo-lhe estas coisas para que vocês não pequem. Mas, olha só, a ordem é essa, não pequem. Não pequem, mas se pecarem, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a própria e ele é a propiciação, eu ia falar própria criação, ó. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Jesus é a propiciação dos nossos pecados, né? Isso significa que ele é o sacrifício, ele foi o sacrifício pelos nossos pecados, né? Ele sacrificou não só pelos nossos pecados, mas também pelo mundo. E nisso sabemos o que temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele,
Quem diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Se você diz que está nele, você deve caminhar como ele caminhou. E olha só, existe um livro chamado Nos Passos de Jesus. Ou então, O que Jesus faria nos meus passos. É um desses dois, tá? É um livro muito fantástico. É bom esse livro. Né? Depois vocês procurem esse livro aí. O que faria Jesus em meus passos? Eu acho que é isso mesmo. O que faria Jesus em meus passos? O nome desse livro. Né? Que ele coloca Jesus como se fosse nas nossas situações atuais. Né? Quando a gente sai para o serviço, quando a gente vai para a escola, quando a gente vai para o supermercado, quando a gente vai passear, quando a gente vai fazer qualquer tipo de coisa. Né? E ele coloca Jesus como se fosse a gente, como se fosse o personagem. Né? E é bem interessante isso. E o que João está falando aqui também é exatamente isso. Quem diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Né? Em João 9 vai falar do cego de nascença. A Bíblia diz que os discípulos olham... deixa eu subir aqui que subiu os comentários, Ronaldo. Em João 9 vai falar do cego de nascença. A Bíblia diz que os discípulos olham, veem um cego e veem a sua deficiência, aquilo que ele tinha. Os doutores da lei, depois da sua cura, vão falar depois da sua cura. Mas esse não era aquele que pedia esmola na porta do templo. Eles veem o que eles fazia. Eles veem o que ele fazia. Você está falando aqui da diferença, né? Calma aí, deixa eu ler de novo, Ronaldo. Em João 9 vai falar do cego de nascença. Beleza. A Bíblia diz que os discípulos olham, veem o cego e viam também a sua deficiência. Aquilo que ele tinha. Né? Ele era cego e a sua deficiência. Beleza. Os doutores da lei, né, depois da sua cura, vão falar depois da sua cura. Mas esse não era aquele que pedia esmola. Está falando do homem, né? Mas esse não era aquele que pedia esmola no templo. Eles veem o que ele fazia. Exatamente. Entendi. Né? Eles viam aquilo que ele fazia, era mendigar. Né? E os discípulos viam a sua deficiência. Acho que é isso, né, Ronaldo? Ele está complementando aqui, gente. Calma aí. Em seus passos que faria Jesus? Isso. Acho que tem um filme sobre isso. Não sei se é um filme, sério, mas eu li um livro sobre isso. Olha aí, mas aí o Ronaldo complementa, né? Mas a Bíblia diz que Jesus vê um homem. Jesus vê quem realmente ele é. Caramba, top, hein, Ronaldo? Exatamente, os discípulos viam a sua cegueira, viam a sua deficiência. Os doutores viam a sua condição, o seu estado, né, atual, um homem, um pedinte. E Jesus via um homem. Muito top isso aí, mano. Muito top, né? E Jesus via quem realmente ele era. É verdade. A Célia falou também que tem um filme aí, ó. Eu assisti, muito bom, eu lembro. Beleza, também é uma indicação de filme aí, então, né, Célia? Eu vou procurar esse filme, eu nunca vi, não. Né? Um filme aí, Em Seus Passos, que faria Jesus. Priscila, tudo bem, Pri? Boa noite, manda um abraço pro Jefferson aí. Ele tá me devendo, hein, a pizza. Então é isso que Jesus vê, gente. Jesus não vê como o homem vê, né? Aquilo que ele falou para o profeta Samuel. Deus, ele não vê como o homem vê. O homem vê a condição, mas Deus não. Deus vê o coração, Deus vê a essência, né? E é exatamente o que o Ronaldo falou aí a respeito do que Jesus viu. Né? Os discípulos viram a deficiência, os homens, os doutores, os religiosos viram a condição. E Jesus viu a essência, né? Quem realmente aquele homem era. Um homem, né? Uma pessoa que precisava. É exatamente isso, mano. E agora ele fala a respeito do novo mandamento. Versículo 7. Amado, não lhes escrevo um novo mandamento. Lembra daquilo que Paulo falou? Se até os anjos do céu vier descer na terra e escrever um novo mandamento, vocês não devem segui-lo, porque o mandamento já foi colocado, a pedra já foi colocada, o fundamento já foi colocado.
E agora João está testificando aquilo que Paulo falou, né? E ele está falando, olha, não escrevo para vocês um novo mandamento, mas um mandamento antigo que vocês tiveram desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vocês, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Lembra do que eu falei da alvorada do dia? Que a gente, quando a gente não conhece a Cristo, nós estamos vivendo ali uma madrugada de treva, uma madrugada terrível, e aí surge a alvorada do dia. É isso que ele também está explicando aqui, ó. Porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Gente, isso aqui é foda demais. E ele ainda chama de filhinhos, hein? Filhinhos, toma, pá! Se você diz estar na luz e odeia seu irmão, você ainda está na treva. Então deixa a luz de Deus brilhar em ti. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Já tentou andar na neblina? Quem dirige aí? Já dirigiu na neblina? Cara, é uma das piores coisas que tem, é você dirigir com neblina. E é onde acontecem mais acidentes, né? Em montanhas onde tem neblina, né? Em morros onde tem neblina, é onde acontece mais acidente. Por quê? Porque você não consegue enxergar o que está na sua frente, né? Então, quem anda na treva não sabe onde vai, é guiado pelo vento, é guiado porque os seus olhos estão cegos, né? E ele continua aí dizendo, a vitória sobre o maligno. Filhinhos, escreva a vocês, porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Pois escreva a vocês, porque conhecem aquele que existe desde o princípio. E ele diz, jovens, escreva a vocês, porque já tem vencido o maligno. E ele continua, filhinhos, né? Está dizendo agora aos filhos. Escrevi a vocês, porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. E jovens, escrevi a vocês porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês. Então aqui ele fala para os filhinhos, eles falam para os jovens e eles falam aos pais. Porque é um efeito cascata. Os pais passam para os filhos e os filhos passam também para os seus irmãos, né? Para as crianças, né? Pode-se dizer assim. Não se deve amar o mundo. Versículo 15, ele diz, não ame ao mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, né? Permanece para sempre. Então a gente não deve amar o mundo, porque quem ama o mundo e as coisas que no mundo há, se alguém ama o mundo, o amor do Pai também não está nele. E é o que Jesus também falou, né? Filhinhos, vocês estão no mundo, mas vocês não pertencem a esse mundo. Tá bom? Ó, o Ronaldo falando, isso é muito doido. É verdade, Ronaldo. É uma doideira, moço. É uma doideira que só o evangelho que mostra isso. E o amor de Cristo, ele é tão sobrenatural, né? Porque ele não está preocupado com com o nosso estado agora. Eu costumo dizer que não é o nosso estado que reflete e revela quem nós somos. Talvez hoje nós estamos passando por um momento de adversidade. E não é isso que retrata quem nós somos, a nossa essência, né? Nós somos mais do que vencedores, tá bom? Você ganhou um admirador. Escrevi errado. Você ganhou um admirador, varão. Ô, irmão, obrigado aí pela honra aí, valeu? Valeu mesmo, né? Que Deus abençoe você aí. Né? Nós estamos aqui somente para compartilhar, né? Mas espero aí, cada dia, te ajudar mais e mais. Né? E comenta aí também o que você acha. Comenta aí, vamos compartilhando aí também
Né? Você que tá assistindo também, gente, tá? Fica só vendo aí não, ó. Tem aqui, ó, um botãozinho do coraçãozinho. Só você segurar o coraçãozinho assim, ó, vai subir um monte de coração. E aí eu vejo que você tá aqui com a live junto comigo. Também tem um aviãozinho aqui, ó, do lado. Esse aviãozinho serve para alguma coisa, tá, gente? Quando você aperta assim, ó, e você já marca um monte de gente assim, você tá compartilhando essa live. E você tá dizendo assim, essa live é boa, aí o Instagram, ele já joga um algoritmo que ele manda para mais pessoas, né? Então, é o jogo aí das lives, né? Então, quem tem mais coraçãozinho subindo, tem mais relevância, né? Não que a gente tenha concorrente, mas a palavra do Senhor, quanto mais longe a gente alcançar, mais longe, mais pessoas serão edificadas também, tá bom? Então nós não devemos amar o mundo. E ele também vai falar aqui a respeito dos anticristos. Gente, o anticristo ele vai vir, né? E os anticristos também já estão aí entre nós também. E como que a gente percebe quem são os anticristos? É só você olhar para o texto, para a palavra que está dizendo anticristo. Se é um anticristo é porque ele vai contra aquilo que Cristo falou, tá bom? Bem simples mesmo. Ó o Daniel aí, beleza, Dan? Um beijo. Né? Melhorou a internet de vocês aí? E ele está dizendo, filhinhos, novamente ele chama eles de filhinhos. Filhinhos, essa é a última hora. E como vocês ouviram, que o anticristo vem. Também agora, muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Né? Muitos anticristos estão surgindo. O anticristo vem e muitos anticristos estão surgindo. É como se fosse um quebra-cabeça. Né? Um quebra-cabeça aí, pensa aí no quebra-cabeça de uma imagem de um homem. Né? Pensa aí nesse quebra-cabeça. E aí tem um monte de pecinha, né? Um monte de pecinha que vai se juntando e vai formar aí um poderio para esse anticristo. Né? O anticristo é uma pessoa. O anticristo é uma pessoa. Vai vir ainda, né? É chamado como o homem da desolação. Acho que é alguma coisa assim que Paulo retrata sobre ele. Né? O homem da desolação. Eu acredito que é isso. Quando a iniquidade se multiplicar, o amor de muitos se esfriará, então será revelado o homem da desolação. Eu acredito que é esse nome. Mas também existem os anticristos, né? Que fazem parte desse quebra-cabeça aí. Então, ó, o Luiz falou aí, ó, todos que vão contra Cristo. Todos que vão contra Cristo é um anticristo, tá bom? Todos que vão contra Cristo é um anticristo. Por isso que ele está falando aqui, ó, por isso que existem muitos anticristos, né? E sabemos que é a última hora. Eles, gente, também tem aqui, ó, um quizinho de pergunta aqui, ó, uma interrogação aqui, ó, dentro de um balãozinho. Se tiver dúvida, vai mandando aí que a gente vai respondendo, né? E ele está dizendo, eles sairão do meio, do vosso meio, do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Né? Tem uma pergunta aqui, vamos ver. Olha o Luiz jogando aí. Os ateus são anticristos? É bem polêmico isso aí, hein, Luiz? Você tá me colocando uma saia justa aí, mas eu vou te responder. Baseado naquilo que a gente acabou de ler. A maioria dos ateus, a maioria, não posso generalizar, né? E dizer que todos são, tá? Mas a maioria são sim, tá? A grande parte. Não vou generalizar dizendo que todos são. Por quê? Porque olha o que o texto de João, ele continua dizendo. Eles saíram do nosso meio. A maioria desses ateus que se dizem ateus são pessoas que conhecem o Evangelho, são pessoas que tiveram experiência com Cristo, são pessoas que, por muitas vezes, até fizeram teologia, né? São grandes teólogos, conhecem bastante da Bíblia, e aí o que acontece na mente deles? Eles investem tudo aquilo que eles aprenderam. Né? Então, por isso que eu estou dizendo que eu não posso generalizar dizendo que todos os ateus são, mas a grande parte deles sim. Por quê? Porque eles saíram do nosso meio. O anticristo não é aquele que não conhece a Cristo.
Ele não está falando isso. Que o anticristo não é aquele que conhece a Cristo. Ah, aquele que nunca ouviu falar de Jesus é o anticristo? Não. É aquele que conhece a Cristo e que vai contra ele. Né? Que vai totalmente contra ele. Então, muitos ateus, eles querem de uma forma ou outra colocar de goela abaixo que Cristo não existe, que Cristo é só uma fantasia, que não sei o quê, depois de terem conhecido a Cristo. Então, esses sim, que já conhecem o Evangelho, que foram teólogos, que conhecem realmente a respeito de Jesus, esses sim podem ser considerados como anticristos, né? Porque ele está baseando aqui os anticristos com aqueles que saíram do nosso meio e que agora eles não permanecem mais conosco, né? É aquilo que eles estão falando. Mas se eles fossem nossos, eles ficariam com a gente, né? Então, não pode generalizar dizendo que todos são, mas que a grande parte é sim, tá, Luiz? O Ronaldo falou, eu acho isso top, porque a gente começa a entender que o propósito da igreja não é a missão, e sim a adoração. Entender que a missão só existe porque a adoração de toda a terra ainda não é completa. É isso mesmo, tá, Ronaldo? A adoração ela vai ser completa quando nós nos juntarmos no céu. E a nossa missão aqui na terra é ir de fazer discípulo de todas as nações. Essa é a nossa grande missão, né, evangélica. Tá bom? Ô Luiz, o LGBT são anticristos? Depende, mano. Depende. O Luiz me colocando em saia justa. Mas eu gosto de polêmica mesmo. Depende, em alguns casos sim, em outros não. Porque a maioria dos LGBTs, eles querem o quê? O que eles querem? Chamar a atenção, né? A maioria deles querem chamar a atenção. Eles querem chamar a atenção e o que eles querem? Querem destruir as famílias. O Luiz está afiado hoje, é verdade. Gente, pode mandar, não tem problema não. Do que vier aqui eu volto. Vi um líder deles dizendo que o propósito deles é sim acabar com a família. Então essa pessoa sim, ela é considerada um anticristo, né? A maioria, é igual eu falei, eu não posso generalizar os casos porque são casos bem diferentes. Tem aqueles que são extremos, que são os radicais, que querem realmente destruir as famílias, que querem acabar com a família tradicional, né? Que querem ver Jesus na lona, né? Assim como aconteceu nos carnavais aí, de você ver o diabo pegando Jesus e arrastando Jesus para lá e para cá, né, no sambódromo. E aí, o que acontece? Esses sim podem ser considerados anticristos. Por quê? Porque eles estão querendo destruir a base cristã. Eles estão querendo destruir aquilo que Cristo fez. Eles estão indo contra. Lembra que anticristo é aqueles que vai contra. Mas também tem os LGBT que só querem ter os seus direitos. Né? Os direitos de ter família, o direito de ter o ir e vir. Né? Tem cidades aí, até mesmo no Brasil, que tem pessoas que são homofóbicas. Né? Então, alguns LGBTs, né, eles lutam aí pela parcialidade, né, pelos direitos dos seres humanos, né, os direitos deles. Então, como eu disse, né, eu não posso generalizar, dizendo que por causa dos extremistas, todos os LGBTs são. Ou então por causa também daqueles que querem os seus direitos, querem ter as suas privacidades, querem ter as suas condições, né, dizer também que eles são. Né, porque uma coisa não tem nada a ver com o outro. Porque tem aqueles radicais que lutam dia e noite para destruir a família. E tem aqueles que só querem os seus direitos. Então, não pode generalizar dizendo que são anticristos. Aqueles que combatem, aqueles que lutam diariamente, que colocam ali falando, ó, o nosso direito, o que nós queremos é destruir, esse sim pode ser considerado anticristos, tá bom? Mas aqueles que querem os seus direitos, que querem... eu sei que eles lutando com o direito deles, né, é como se estivesse acabando com a família. Mas na perspectiva de razão deles, não é essa. Né? Tudo vai muito da razão. Né? Na razão deles, eles não querem
destruir a família, eles só querem ser felizes. Né? Entre aspas aí, eles querem ser felizes. Tá bom? Então não pode ser considerado também como anticristo. Mas, olha só como eu sou pego nas minhas próprias palavras, né? Mas a prática deles é contra a família. É engraçado isso, né? Mas é que nem eu tô falando, a gente não pode generalizar. Né? A gente não pode generalizar, porque um líder do LGBT, ele pode se converter. E aí? Né? Você acha que o anticristo, que será um líder religioso, e o falso profeta já está em nosso meio? Cris, eu acho que o anticristo, ele tá nascendo. Ele tá aí nascendo, e o falso profeta, ele vai sair realmente do nosso meio. O anticristo, ele vai ser um cara político, né? Ele vai ser alguém político, com muita influência, né? E o falso profeta, ele vai sair também do nosso meio, né? Porque ele vai ter que conhecer bastante, e eles vão caminhar junto, né? Então o anticristo, ele vai ser um líder político, né? Muitos já dizem aí que vai ser o Papa, não sei o quê. Eu acredito que não. Eu acredito que vai ser um cara muito político, muito bem apresentado, né? Um cara aí com boa fama e tudo mais. E não acredito ainda que ele está no nosso meio, né? Mas está sendo levantado. Você vê que essa geração e tudo, olha só, perceba, hoje o Pix, você faz o Pix em menos de segundos, as coisas já estão, o dinheiro já está na sua conta, você já pode transferir, você já pode fazer o que você quiser. Então tudo já está voltado aí para que seja revelado o anticristo e também o falso profeta. Tá bom? Vamos lá, mais pergunta aqui, ó. Pastor, meu ex-marido é ateu, mas ele já leu a Bíblia, o Velho ao Novo Testamento. Ele é considerado anticristo? Depende das práticas dele, né? Depende das práticas dele aí, né? Ele pode ser considerado anticristo se ele for aquele professor radical, se ele for aquela pessoa que realmente está lutando aí contra Cristo. É que nem a gente está falando. Anticristo é aquele... Gente, o anticristo, a gente tem que tirar da nossa ideia, eu não sei qual é a ideia que você tem de anticristo. Se é aquele cara chifrudo, que tem as 7 caudas, que tem a cabeça de dinossauro, ou a cabeça de um dragão, alguma coisa assim. Tem que desmificar isso aí. Olha só o que ele está dizendo, que é o anticristo. O anticristo é aqueles que saíram do nosso meio e que agora estão pregando por aí que não existe doutrina cristã, né? Então, talvez a frustração do seu ex-marido aí, né, é por conta de que ele pediu algo para Deus. A maioria dos ateus que são revoltados, né, eles são revoltados com Deus ou com as pessoas. A maioria das pessoas que vão para essa parte de ateísmo é uma revolta que eles criam dentro deles. E aí eles descontam na religião, eles descontam em pessoas, eles descontam em Deus, né? Ou então uma revolta com o próprio pai. Então sempre tem uma causa. A pessoa ela não é ateu porque eu li na Bíblia que Deus não existe. Nunca existiu isso. Foi a concepção dele que ele falou, eu não acredito mais nisso não. E aí caiu a chave dele do crer, do acreditar. Tá bom? Dizem que o Emmanuel Macron é o anticristo e o Papa Francisco é o falso profeta. Você acredita que são eles? Não, não acredito que são eles. Tá? Não acredito, porque esse tal de Emmanuel Macron aí, ele declarou guerra esses dias aí para uma... Ele é da França, né? Ele é o cara que mais tem guerra com os outros. E o anticristo, ele não vai ser um cara de guerra, não. Ele vai ser um cara pacificador. Ele vai ser um cara que vai conseguir, né? Ele vai conseguir pegar as nações, né, e se concentrar em um só poderio, né? E não acredito também que o Papa Francisco é um falso profeta, não. É que nem eu tô falando. Eu vou até falar, o golpe tá aí, cai quem quer, né? Mas tudo está encaixando já para que o anticristo
para que o anticristo ele reine. Tudo já está se movendo para que ele reine. Né? É só a gente perceber o que está acontecendo nas nações. Né? É só a gente perceber o que está acontecendo aí, que a gente vai ver que o cenário já está para perto da revelação aí do anticristo. Tá bom? E também não acredito que o Papa Francisco aí é o falso profeta, não. Né? Por mais que as ideias dele as ideias tortas demais, né? E o Papa ele é aplaudido aí por vários católicos e tudo mais, mas eu não acredito ainda que seja eles, tá bom? Não acredito. Beleza? Se tiver mais dúvida, vai mandando aí. Né? Esse é um assunto muito interessante da gente falar. É muito importante a gente falar. Se tiver dúvidas também, ou se tiver uma opinião para dizer também, esteja à vontade para comentar aí, tá, galera? E ele continua dizendo, eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Né? Não era dos nossos. Porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Mas vocês têm a unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem. Porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo. Aqui, ó. Aqui mata a charada. Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Então aqui é o resumo da ópera. Se a pessoa nega que Jesus é o Cristo, ele é o anticristo, tá bom? Mano, esses anticristo aí não se refere às pessoas que seguirão o anticristo? Não, não refere. Ele está falando aqui de um conjunto de ideias de pessoas que seguem a prática do anticristo, tá? Mas se for revelado, com certeza eles vão seguir. Né? Se for revelado o anticristo aí, eu acredito que eles vão seguir sim. Né? Por que eu digo não? Porque desde o Antigo Testamento, desde da época de João, desde a época de Pedro aqui, existem esses anticristos, né? Que não seguem ao anticristo homem, né? Que vai surgir, o homem da dissolução. Eu não sei falar essa palavra, mas é o homem mentiroso aí. Então, eles seguem o conceito. O conceito de anticristo é esse. Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Se nega o Pai e o Filho, é sim considerado o anticristo. Todo aquele que nega o Pai, versículo 23, anota isso aí, gente. Versículo 23. Todo aquele que nega o Pai, todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Então, se a pessoa nega a Cristo e nega ao Pai, esse é considerado um anticristo. Tá bom? Mais alguma pergunta aí, gente? Vai mandando aí, vai mandando pergunta. Vai mandando e vai também curtindo aqui, ó. Vai apertando aqui o like. Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Essa é a promessa que o Filho nos fez. Isto que acabo de escrever para vocês é a respeito do que estão tentando enganá-los. Então, o anticristo ele vai tentar enganar sempre outras pessoas. Eles vão tentar enganar, dizendo que Jesus e Deus não existe. Né? Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. Tá bom? E aqui a gente finaliza, a gente está aqui no versículo 27. A gente vai finalizar aqui, porque o próximo tópico ele já fala dos filhos de Deus. Né? A gente falou dos anticristo
e agora também a gente vai falar dos filhos de Deus, né? Daqueles que permanecem nele e que manifestam a Jesus, né? Com confiança, com glória, sem vergonha e tudo mais. Então, vocês entenderam, gente, a respeito do anticristo? Quem é o anticristo? Não é aquele que vem com chifre, não é aquele que vem com cauda, com cabeça de dragão. Não é. Os anticristos, em partes, tá? Os anticristos são pessoas que negaram a existência de Deus, negaram a existência de Cristo. Esses são considerados anticristos, a qual não devemos seguir ou dar ao menos ouvido a eles. E João vai falar disso mais na frente, né? De pessoas que estavam ouvindo essas pessoas dentro das igrejas, né? Então, o anticristo, só para finalizar, deixar bem claro, o anticristo, a pessoa do anticristo, ainda, eu acredito que ainda não foi revelado, né? Não foi revelado ainda. Ele vai ser revelado e ele vai governar. Isso a gente vai ver em Apocalipse. E ele vai governar as nações, né? Ele vai ter o poder aí de governar as nações. Ele vai trazer paz, ele vai trazer um monte de coisa. E ele vai governar as nações. Esse anticristo, né? Mas também existe muitos anticristos, a qual seguem a sua seita. Vou dizer assim, seita, né? A qual segue aí o seu segmento. De que Deus não existe, Jesus não existe, né? E aí eles são como quebra-cabeças, né? Que vão colocando, e aí vai dar uma imagem de um homem, né? Vai apontar a imagem de um homem, o anticristo, o filho da... Eu sempre tento falar essa palavra, eu acho que é desolução, ou é desolação, alguma coisa assim, tá bom? Super entendido? Então, tem esse livro aí, tem esse filme também, Seus Passos, o que faria Jesus, né? E a gente vai continuar a respeito dos filhos de Deus, dos filhos do diabo amanhã também, né? Do Espírito da Verdade, a fé que move o mundo, a fé que move Deus, o amor aos irmãos, Deus é amor, ixi, vários assuntos ainda sobre essa carta de João, tá bom? Então, gente, valeu aí. Deixa eu ver quem tá aí. Deixa eu ver se Josué tá aqui. Josué tá aí, amor? Aí, mano, filho da perdição. Bem melhor do que o filho da desolação, alguma coisa assim. Ó a Cris cobrando meu livro aí. Cadê meu livro falar nisso? Cris, vou pedir seu livro hoje ou amanhã. Tava esperando o cartão virar. Tá bom? Tava esperando o cartão virar porque eu vou pedir 2, mulher. Vou pedir um pra mim e um pra tu. Sou besta, sou bobo. Então, seu livro vai chegar essa semana. E como é a Amazon Prime, desculpa aí, mas é pela Amazon Prime, né? Amazon Prime aí vai chegar até sexta-feira, tá em nossas mãos aí, se Deus quiser. Tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui uma joia rara, uma coisa mais linda do mundo. Um bebê gostoso. Uma preciosidade da vida. Né? Ó o cabelinho dele. Oi, pai. Aqui, vamos ver se dá pra ver. Mas já tá apontando 2 dentinhos aqui, ó. Tá apontando 2 dentinhos. Né, Josué? Que coisa mais linda, papai. Que neném mais lindo, gente. Isso aí é pra alegrar a noite de vocês, gente. Então valeu vocês que estão aí comigo até agora. Valeu pela paciência aí, pelas perguntas. Né? Se tiver mais pergunta aí, manda aí pra nós que a gente responde no direct, no WhatsApp, aonde você estiver. Tá bom? Não esquecendo, gente, livro de Apocalipse, quando a gente entrar em Apocalipse, serão 21 lives só sobre o livro de Apocalipse. Tá bom? E eu espero que você esteja comigo nessas 21 aí. Cara, vamos fazer aí um intensivão de Apocalipse. Vamos entender o que Apocalipse quer dizer pra nós. Tá bom? Então, boa noite aí, boa noite Eliette, boa noite vocês estão aí comigo, Cris, Luiz, deixa eu ver mais quem tá aqui. A Célia, Daniel, o Ronaldo, o Gabriel, né? Mais pessoas estão aí com a gente, deixa eu ver aqui, subiu os comentários. Então, que Deus abençoe todos vocês aí, tá bom? Fiquem em paz, fiquem com Deus e que Deus nos guarde nessa noite. Pai?
E aí, papai?